Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Boa tarde, pessoal do podcast. Hoje a gente vai falar sobre vocês só vão deixar de brigar, né? Quando vocês se tornarem prioridade um pro outro, né? O que tá rolando aí com essa história dessas brigas, minha gente? Quem briga é porque tá brigando por um estado de necessidade. E aí, quando você está brigando por um estado de necessidade, é porque você não está se sentindo prioridade, né? Então, a gente vai ver isso aqui nesse vídeo, né? A respeito dessa história toda. Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Carla Cunha. Eu sou especialista em relacionamentos conjugais, uma amante da psicanálise. E eu trabalho com esposas que sabem que estão no casamento com amor, mas elas não se entendem com esse marido de jeito nenhum. E elas querem dar jeito nesse casamento, elas querem se tornar prioridade dentro desse casamento. É aqui que a gente faz isso. Então, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve, aperta o sininho para você receber as notificações dos vídeos, tá? Deixa seu like que você ajuda muito o nosso canal, mas muito mesmo, você sabe como. Então, deixa aí seu like, até porque você não só está me ajudando aqui o canal, como também você está ajudando outras esposas, outras mulheres que estejam fazendo uma busca parecida com o que você fez e que caiu aqui, né? Assim, o YouTube e o Facebook, eles entendem que esse vídeo é importante para fazer a reconstrução aí das famílias, né? Para que outras mulheres se tornem prioridade no casamento delas também, né? Então, deixa seu like aí, tá? Não esquece, já bota logo, vamos combinar assim? Outra coisa é comenta, eu vou adorar saber quem você é, o que você está achando dos vídeos. Aqui a gente sempre entrega estratégias, técnicas e insights para que você possa melhorar a sua vida aí no seu casamento, tá bom? E se tornar prioridade, claro, né? Bom, outra coisa é a seguinte, sabe aquela sua amiga que também tá passando pelo mesmo problema, que vocês ficam trocando figurinha? Compartilha com ela, vai? Compartilha, porque assim ela também vai saber que a gente existe aqui, né? E aí a gente vai reverberando aí essa história de ter famílias mais bem construídas, né? Reconstruir casamentos e ter mais mulheres, mais esposas como prioridade, tá? E o que mais que eu tenho para falar para vocês? Acho que é isso, né? Vamos falar agora o que interessa aqui do nosso vídeo? Bora! Então, olha só. Quando você tá brigando, é porque tá acontecendo uma falta interna, tá? Para você precisar brigar com uma pessoa, e que a gente não tá falando de pessoas que já são treinadas, né, a ter o controle das adversidades, né, que elas já estão treinadas com a inteligência emocional aplicada, que tudo isso a gente faz aqui, tá? Quando não existe esse treinamento, né, essas pessoas, elas brigam pela sua sobrevivência, né? Elas não brigam com o uso estratégico como um ponto limite para que o outro entenda que acabou, né? Porque dentro da inteligência emocional aplicada e do controle de adversidade, existe sim a possibilidade de acontecer uma briga. Somos humanos, né? Só que essa briga só será gerada, ela só terá permissão de acontecer se as pessoas envolvidas ou a pessoa que tem a técnica, ela permitir, porque ela entendeu que é necessário uma boa estratégia que essa briga se desenvolva para algumas peças ali se reestruturarem e entenderem limites, tá? Sempre falando com ética, né? Claro. Isso é uma questão de ordenamento do comportamento, tá? Para que as pessoas tenham menos perdas, menos prejuízos emocionais. Então, a pessoa que ela tá mais bem preparada, ela sabe quando lançar a mão disso como estratégia para que os impactos que estejam acontecendo sejam diminuídos. Mas, né, para você que ainda não fez nada disso comigo, né, que ainda não sabe dessa história toda, eu preciso te explicar uma coisa. Disseram para você que brigar é normal, né? Você ouve toda hora, ai, casal briga, é normal, é normal. Inclusive, alguma criatura, né, que eu brinco que são as criaturas do mal, disseram, né, que quando tem briga é porque tem amor. Porque se não tiver briga, significa que a coisa já tá esquisita. Não é bem assim. Eu vou te explicar que quando tem briga não tem amor é nada, tá?
Então, primeiro você precisa entender essa base, né? Brigar não é normal. Brigar é natural. Quando a gente era lá primata, lá nos primórdios da nossa vida, né? A gente brigava por sobrevivência, por comida, a gente brigava por abrigo, a gente brigava por espaço, a gente brigava por objetos, por animais, né, que iam virar comida, né? Então, a briga era necessária para a sobrevivência, porque aquele primata não sabia se comunicar da forma adequada para fazer com que o outro se impactasse e entendesse que aquilo dali era desnecessário. Hoje a gente sabe que brigar é natural, porque a nossa estrutura primitiva ainda está em nós, né? A gente ainda tem essa memória, então é natural que a gente brigue, mas não é normal que a gente brigue, porque hoje nós temos todo um sistema complexo do pensamento, né? E que a gente tem total capacidade de controlar essas adversidades. E a gente tem capacidade, inclusive, de nomear, estruturar e organizar os sentimentos que vêm dessa história. Por isso, ninguém precisa sair voando em cima do outro e arrumar uma briga, seja verbal ou física. Aliás, aqui no nosso canal, a gente não fala com esposas, com mulheres que estejam passando por violência física, tá? A gente fala com pessoas que estejam dentro de um relacionamento que tá tranquilo nesse sentido. As pessoas estão se agredindo verbalmente, tá bom? Então, essa briga, ela não tem nada de normal, porque ela deixa de ser, inclusive, inteligente para os dias de hoje. Hoje você é um ser desenvolvido que não precisa dizer que as suas necessidades não estão sendo atendidas através do processo briga, tá bom? Então, entendido isso, né? Você precisa compreender o seguinte: o que é que faz você ir buscar a briga? Primeiro é a falta desse treinamento, como eu disse, né, de inteligência emocional aplicada e do controle dessas adversidades, né? E que aqui a gente faz isso assim e, nossa, muda muito a vida, né? Então, primeiro é isso. Segundo, é você não saber detectar que o que está acontecendo é que está faltando coisa, né? Está faltando aí ser suprida alguma necessidade sua. Assim como ele também, se ele busca briga, é porque ele entende que está faltando ser suprida uma necessidade dele. Que necessidades podem ser essas? Por exemplo, uma necessidade de sobrevivência é a estrutura de rotina, né? Então, às vezes, ele quebra toda hora a rotina. Você se sente segura quando você tem uma rotina. E aí, a sua necessidade de segurança está sendo ferida, está sendo abalada. Por isso, você começa a bater e brigar, bater no figurativo, né? A brigar pela sua necessidade de sobrevivência, que é ter segurança. Sem segurança você funciona mal. E aí você começa a brigar pelo quê? Porque ele não te ajuda com a rotina, ele não obedece rotina, ele quebra a sua agenda, né? E aí você não sabe pelo que você está efetivamente brigando. Você não está brigando por causa da rotina, você está brigando porque você está se sentindo insegura, né? Por isso que precisa de essa observação, que a gente te ajuda aqui no canal, sempre com técnica, estratégia, ciência, né? E insights para que você mude aí o seu pensamento. Olha só, esse vídeo é um vídeo de insight que no final eu ainda vou te dar uma técnicazinha, tá? Então fica comigo até o fim do vídeo. Mas aqui você tá tendo insight, você já aprendeu, né? Você já tá modificando seu pensamento, você já viu que brigar não é normal, é apenas natural. Brigar não faz parte da vida de pessoas emocionalmente inteligentes, né? Então não vale a pena. Brigar é um estado primitivo de dizer eu tenho uma necessidade,
né? Depois de brigar, de ter um estado primitivo de eu tenho uma necessidade, você descobriu que você não está brigando nada por essa primeira camada, que é a sua rotina, que é o prato que não está na pia, que é a hora que não foi atendida. Você está brigando porque você está se sentindo insegura, porque a rotina para você te traz segurança, né? De repente, sabe pelo que o seu marido está brigando? Por liberdade. Porque pessoas que têm um valor da liberdade, por exemplo, elas não precisam se sentir tão seguras assim. Então, elas se permitem quebrar rotinas. Às vezes, elas nem gostam de rotina, porque a rotina na cabeça dela as aprisiona. O que também é uma bobagem, né? A rotina não aprisiona, pelo contrário, liberta, porque você consegue ter toda a sua vida na sua mão, né? Com hora, com acontecimentos, com objetivos. Mas muitas pessoas foram treinadas na vida delas de forma equivocada e que elas entenderam que ter horário, que ter que saber o que vai fazer em seguida é uma prisão, né? E elas associam isso a um valor interno chamado liberdade. E aí, quando você quer dizer para ela, a rotina precisa ser estabelecida e seguida, porque senão eu me sinto insegura, ele está dizendo para você, então, eu não quero obedecer rotina porque eu me sinto prisioneiro, eu perdi a minha liberdade. Então, quando a gente vai conversar com esse casal, a gente tem que ver o seguinte, o que é prioridade, né? Para ela, para a esposa, para você, é prioritário você se sentir segura. Só que você não sabe falar isso. Aí você fica brigando por causa da hora, né? Por causa do cumprimento de uma agenda. Para ele, é prioridade ele ser livre. E aí você fica brigando por quê? Porque ele não apareceu no compromisso. O que ele está fazendo que ele não te colocou como prioridade? Por que ele te deu um furo, te deixou na mão, né? Será que ele não gosta de você? Não tem nada a ver com a questão do gostar. Tem a ver com o atendimento de necessidades internas do ser humano, do indivíduo, né? E aí, quando a gente consegue fazer essa leitura, fica tudo claro, né? Fica tudo mais fácil. Então, por que você vai brigar com uma pessoa que ela tem necessidade de liberdade, que você já sabe que não adianta, porque é intrínseco dela, né? Tá dentro, enraizado dela. Não adianta você bater boca por causa de rotina, exceto que você faça toda essa mudança da crença, né, da rotina, e ele entenda que rotina não tem nada a ver com prisão, e sim com mais liberdade. Mas enquanto ele não entende isso, ele tá falando para você, olha, você está me colocando em estado de necessidade. É como se tivesse faltando água no meu corpo. Eu não funciono, eu preciso de liberdade. A mesma coisa tá você falando para ele, tá faltando água no meu corpo, você não tá entendendo, você está me deixando insegura. Olha aqui vocês brigando, né? Então a briga tem muito mais coisa por trás do que você pode imaginar. Só que quando você entende que não é nada inteligente você brigar, que inclusive vocês vão começar a mostrar um pro outro a questão do desamor, porque brigar não tem nada a ver com amor. Pelo contrário, tem a ver com o desamor, né? Quando você começa a entender isso, você começa a pensar o seguinte: não vou gastar minha energia com isso. Eu vou gastar minha energia fazendo o quê? Colocando as prioridades nos lugares das prioridades, né? Elencar prioridades é necessário para que você se sinta prioridade dentro do seu casamento, ele se sinta prioridade dentro do casamento dele. Outra coisa que acontece muito é as pessoas esquecerem, né, qual é o real significado de casamento. Muita gente, principalmente quem tem a questão religiosa envolvida, eu também tenho a minha religião, tá? Eu acredito que seja a mesma religião que boa parte dos meus ouvintes, tá? E que entendem exatamente a mesma coisa que um dia me foi falada de forma religiosa. Mas a verdade é que isso causa uma confusão de interpretação que a gente precisa quebrar para poder vivenciar o casamento de verdade. Não que o casamento que foi pregado estava errado ou que ele não é de verdade, não é nada disso.
É porque a forma como é falada, ela traz uma conotação de metade em metade, e não é verdade. Se a gente for ler e interpretar de verdade, a gente vai entender que é um inteiro com um inteiro, tá? Então, o que é falado muitas das vezes que vira uma crença, né? É que a gente, quando tá casado, a gente vira um só. A gente vira um só corpo, a gente vira uma só pessoa. Não é verdade. Essa uma só pessoa era entre aspas, queria dizer, era essa terceira persona chamada casamento. E falta essa interpretação, muita gente passa por cima no literal e não interpreta, né? O que é essa uma só pessoa que a gente se transforma? É esse objeto casamento, é esse padrão vivido casamento, essa persona, se você quiser chamar de pessoa ainda, essa pessoa chamada casamento. Então, eu sou uma pessoa inteira, meu marido é uma pessoa inteira e nós criamos uma terceira persona, que é o casamento, onde a gente entrega um pouco da gente para alimentar essa persona, tá? E aqui a gente tem as nossas prioridades como indivíduo elencadas para que a gente não entre em estado de necessidade e a gente flexibiliza partes nossas para alimentar essa persona, e essa persona casamento, ela também tem prioridades para que ela consiga criar um elo entre nós e que a gente consiga viver experiências entre nós dois que sejam relevantes para a gente como indivíduo, né? Então o que acaba acontecendo? Eu entrego aqui no casamento, ele entrega aqui no casamento, e aí o casamento, a persona casamento, entrega experiências para mim, que me faz mais forte também como indivíduo, que entrega experiências para o meu marido, que faz ele mais forte como indivíduo. E a gente tem sempre motivo para estar priorizando e entregando coisas dentro desse casamento. Percebe? Então, quando a gente está fazendo esse movimento, o casamento fica saudável, né? Ninguém tá passando fome e sede nesse casamento. Tá todo mundo com o seu galão cheio, né? Ninguém está passando necessidade porque a gente está observando a si mesmo e observando essa persona casamento se ela tá bem atendida, né? E aí, o que você vai precisar começar a perceber é que toda vez que você briga, você fere a pessoa com palavras, né? E toda vez que você traz palavras negativas para essa pessoa, ela se sente não amada, menos prioridade, menos querida, né? Menos respeitada, menos vista, menos olhada. E o pior, no final, muitas esposas e muitos maridos também lançam mão do sexo para fazer as pazes. E aí fica um treinamento do seu sistema animal, né? Que o nosso sistema animal, ele funciona como um treinamento mesmo, né? Então, eu sinto fome, eu sei que eu tenho que comer, né? Então, eu sinto sede, eu sei que eu tenho que beber água, né? Ninguém precisa me dizer, né? Vai acontecendo isso, né, na vida e eu já sei, eu já estou treinada aqui. Sentir fome, comida. Sentir sede, beber. Água, né? Tenho vontade de ir no banheiro, né? Tem que ir no banheiro, né? Estou cansada, dormir. E também outros treinamentos mais refinados começam a acontecer de forma inconsciente, né? Como, por exemplo, toda vez que a gente briga, a gente faz as pazes e termina em 4 paredes essa história, né? Então, acaba que fica ligado diretamente ao prazer essa briga, né? E aos poucos, isso vai ficando viciante, né? Então, vocês trazem desamor, desrespeito um para o outro, vocês pedem desculpas, essas desculpas nem são exatamente bem elaboradas, porque no final das contas ninguém está pensando no desrespeito, no desamor que foi causado, a gente está em busca daquilo que é muito mais forte na gente, né, que é
a busca pelo prazer. Então, a gente vai e faz um negocinho ali e as pazes estão feitas. Por isso que tantos casais acham que é importante brigar às vezes, né? E discutir, porque afinal de contas, as pazes é que fazem o negócio ficar legal, né? E aí, tá procurando a base errada para se segurar, tá? Porque a vida vai ficando cada vez mais infernal. E aí, infelizmente, eu tenho um aviso para você, né? À medida que você for envelhecendo, e ele também, né? Infelizmente, essa questão que traz tanto prazer, ela vai se diluindo, ela vai acabando, né? Chega uma hora que não tem remedinho mais que dê jeito. E vocês estão aí vivinhos e saudáveis da Silva, né? Que bom, né? Velhinhos lá, bem velhinhos. E aí os remedinhos, o negocinho não estão dando mais certo. Só que sabe o que vai acontecer? Apesar de não existir mais o movimento em busca do prazer, o vício da briga já se estabeleceu entre o casal. Fica aqueles dois velhinhos que parecem gato e rato. E que se um morrer, se um sumir da face da terra, o outro morre logo em seguida. Porque eles estão ligados não por uma questão de construção emocional, e sim por um vício hormonal. Porque tanto a briga, quanto o sexo, quanto esse prazer, eles trazem a liberação de hormônios que o nosso corpo se vicia, né? Então, a briga, ela dispara uma série de hormônios que, enfim, eu não falo aqui por causa do YouTube, senão ele bota lá, né? Falou o hormônio, lá, mas ele dispara uma série de hormônios que fazem com que você e ele fiquem viciados em brigar. Eu até deixo sempre um exercício para você saber se você é viciado em brigar ou seu marido é viciado em brigar. Se proponha a um dia engolir todos os sapos e não permitir que haja briga, tá? Se não dá para resolver, engole o sapo. Só esse dia, para você observar como é que você vai se sentir no dia seguinte. E de repente até perguntar para ele como é que ele se sentiu no dia anterior por você não ter deixado ele brigar. Geralmente os relatos são o seguinte: irritabilidade, faltava alguma coisa, ficou ansioso ou ansiosa, foi procurar descontar essa vontade em outras pessoas, ou em comida, ou em bebida, ou em cigarro, ou em atividade física, porque precisa de alguma forma que esse hormônio reapareça, né? Então ela começa a procurar outros artifícios para trazer isso, ou quando não consegue, fica num estado de irritabilidade gigantesco e sabendo que tem alguma coisa que está faltando. É a briga, porque a briga trazia essa liberação desses hormônios que estressavam essa pessoa, né, que deixavam ela no auge dela, né, de funcionamento, que aí depois ela não aguentava mais, né, tava a cabeça quicando de quente, aí é hora de fazer as pazes, ou seja, ela não tava nem aí pro que era para fazer as pazes, era porque tava top de hormônio lá queimando dentro dela. Ela fala: cara, não tô aguentando mais, preciso fazer as pazes, acabar com isso. E aí como é que libera? 4 paredes, resolve muito bem essa liberação. Olha só você treinando aí seu marido a brigar cada vez mais, né? Bom, então, o que você precisa começar a compreender aqui, sim, eu coloquei aqui uns pontinhos, porque senão eu viajo na maionese aqui no vídeo, eu botei uns pontinhos aqui para me lembrar, para não ficar muito longo o vídeo. Bom, então, o que você precisa fazer agora é entender que você não vai resolver sua vida batendo boca, você não vai fazer DR, né? DR é discutir a relação ou destruir a relação, né? Você vai fazer o que casais inteligentes, emocionalmente inteligentes fazem, que é colocar um ao outro como prioridade, colocar o casamento como prioridade. E aí, mas Carla, eu dependo dele para fazer isso por mim. Comece você por você mesma, né? Comece a elaborar aí o que são prioridades, né, dentro da sua vida que não estão sendo atendidas e que estão te deixando no estado de necessidade, né? Depois, começa a procurar ele para dialogar, tá? E esse diálogo, ele precisa ser muito claro,
você precisa saber que dialogar tem início, pedido, proposta, talvez aí uma contraproposta, uma mediação do resultado, do desejo, do pedido e fim, resultado. Por que que tem esse caminho para dialogar? Porque quando você vai dialogar é porque você quer pedir alguma coisa, você quer pedir nem que seja para ser ouvida, é um pedido. Ai, quero falar sobre o que eu vi no programa da tarde. Você está pedindo para ser ouvida, né? Então, iniciar essa conversa, o que que é o objeto dessa conversa? Eu preciso mesmo falar disso com ele? Eu resolvo isso sozinha? Eu tenho essa autonomia? Vou resolver, para que que eu vou ficar falando com ele a respeito disso? Não, não tenho, isso é uma coisa que é necessário que nós dois possamos decidir juntos. Então tá bom, precisamos decidir juntos, vai vir um pedido, olha, a gente precisa decidir junto, né? Aí você já vem com a proposta. O que é a proposta? É aquilo que você entende que é o processo do como solucionar aquele problema. Depois que você faz essa proposta, você tem que estar aberta a uma contraproposta. Ele pode dizer, olha, desse jeito eu não quero fazer, mas eu quero fazer desse jeito. Depois vocês vão então fazer a mediação. Qual é o meio do caminho que atende a sua necessidade e a necessidade dele e que aí sim virou a proposta final. Vamos agir e vamos em busca do resultado, tá? Então, para você parar de brigar, você precisa entrar no processo do diálogo e eu espero que você entre nele rapidinho. Bom, olha só, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, me segue lá no meu Instagram, @carlacunhapsique. Eu vou adorar ter você por lá também, porque lá acontecem coisas todos os dias, tem live, tem sempre os stories, você vai poder ver a Amy, a minha cachorrinha linda que todo mundo adora, tá? Ela tá sempre por lá também. Bom, você vai também ter posts que vão falar para você aí algumas coisas sobre o seu dia, né? Te trazer um insight, te trazer uma pequena técnica, tá? Então vai lá, se inscreve, me segue lá no meu Instagram também e se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrita, menina. Você já viu que aqui a gente fala de coisa séria, a gente não fica brincando de dar bronquinha em ninguém, não. Eu não fico brigando com ninguém, não, porque eu não quero que você brigue com seu marido, por que que eu vou brigar com você, né, não? Então, aqui a gente dá jeito de verdade no seu casamento, tá bom? Ó, um grande abraço, então, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!